Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras ou coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O tema que eu gostaria de tratar com vocês é como enfrentar o fim dos tempos vitoriosamente. O apóstolo Paulo escreve esta carta, a sua última carta, nos momentos e nos dias mais sombrios do primeiro século. Já havia aproximadamente 3 anos que a cidade de Roma havia sido incendiada. E desde essa data, 17 a 24 de julho do ano 64, é que os crentes estavam sendo queimados vivos. Os crentes estavam sendo crucificados. Era uma perseguição como nunca antes se ouvira falar. Os crentes eram caçados, eram mortos à paulada, eram devorados pelas feras. E Paulo, o líder da igreja no Ocidente, está preso e já sentenciado à morte, no corredor da morte, aguardando a sua execução. Os dias são muito tenebrosos. A igreja está sofrendo amargamente. Os cristãos estão sendo encurralados, emparedados por uma perseguição crudelíssima.
E Paulo tem o cuidado de instruir Timóteo, seu filho, a quem deveria assumir o bastão da liderança da igreja. Ele, Timóteo, que era ainda jovem, que era tímido, que era doente, e que não obstante as perseguições, havia também o ataque dos falsos mestres. O cristianismo, de certa forma, estava vivendo os momentos mais sombrios, de perigos, de ameaças. E então Paulo instrui Timóteo: sabe, porém, isto. Não quero que você, Timóteo, tenha um otimismo irreal, que você tenha uma visão romântica dos dias e do futuro. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É claro que últimos dias não é uma expressão que significa apenas os últimos dias dos últimos dias. Os últimos dias são expressão técnica neotestamentária para dizer da primeira, segunda vinda de Cristo. Cristo veio inaugurar os últimos dias. E esse é o tempo em que a igreja vive. Mas quando ele diz que sobrevirão tempos difíceis, a palavra difíceis aqui no grego é a mesma palavra usada para aqueles endemoniados gadarenos. Em outras palavras, esses dias seriam furiosos. Esses dias seriam de uma ação satânica violenta. Seriam dias em que a fúria de Satanás estaria agindo de forma a perseguir e a disseminar falsos ensinos. E Paulo então começa a alertar Timóteo sobre esses dias difíceis. Como é que Paulo orienta Timóteo a fugir ou enfrentar, ou melhor dizer, enfrentar esses dias? Há 4 palavras aqui que resumem esse texto. E eu queria que vocês hoje comigo memorizassem essas 4 palavras. A primeira palavra está no versículo 5. Por favor, veja comigo. Foge também dessas coisas. A ordem é foge. Foge. A segunda palavra que vai reger esse texto anotem comigo, no versículo 10. Tu tens seguido. E a palavra nós poderíamos mudar para segue. Segue. A terceira palavra que rege esse texto está no versículo 14. Confira comigo. Permanece. Permanece. E a última palavra que rege esse texto está no capítulo 4, verso 2. Prega. Prega a palavra. Como é que Timóteo deveria enfrentar esses dias furiosos? De 4 maneiras. Foge. Segue. Permanece. Prega. É sobre isso que eu quero tratar com vocês nesta noite, sobre essas 4 palavras. Primeiro, irmãos, nós precisamos fugir do espírito que marca o fim dos tempos. Se você percebeu, do verso 2 ao verso de número 5, Paulo está fazendo uma lista dos vícios, dos pecados, das mazelas, das transgressões, da decadência moral, espiritual da sua geração. Talvez lista só superada por Romanos 1. E ao fazer isso, Paulo vai nos instruir que o problema do homem é que ele está invertendo os valores de Deus. A sociedade, irmãos, está invertendo os valores de Deus. Aquilo que deveria ser rejeitado é aplaudido. Aquilo que é aplaudido deveria ser rejeitado. Os valores estão de ponta cabeça. E eu chamo a sua atenção para um fato curioso. É que Paulo começa essa lista e encerra esta lista com 3 palavras. As 2 primeiras e a última, cuja raiz está a palavra amor. No grego você sabe que tem um amor ágape, tem um amor filéu, tem um amor estorguê e tem um amor eros. Ele vai usar aqui a palavra filéu, de onde vem, por exemplo, filosofia, amor à filosofia.
E ele abre essa lista com duas palavras e termina essa lista com a última palavra que vamos destacar. Primeiro ele diz: os dias vão ser difíceis, pois os homens serão egoístas. A palavra egoísta, no grego, é a palavra philautos. O verbo filéu, mas o autós de si mesmo. Então o problema do homem é que ele é um ser philautos. Ele é amante de si mesmo. Essas palavras eu queria que vocês decorassem comigo hoje. Você pode repetir a palavra philautos. Philautos. Os homens serão philautos. É o cara que ama a si mesmo. É o narcisista. Está apaixonado por si mesmo. Ele é amante de si mesmo. Mas não é aquele amor próprio, sadio, que você deve amar o seu próximo como a você mesmo. É aquele amor próprio que faz do seu eu o centro do universo. Que você olha para o outro não como alguém que deva ser servido, mas como alguém que deva ser explorado. É quando você acha que a sua vontade é que tem que prevalecer, o seu querer tem que dominar, que todo mundo tem que viver para servir você, porque você adora você mesmo, você ama você mesmo a ponto de idolatrar o seu próprio eu. Esse aqui é o problema do ser humano. Mas a segunda palavra, notem comigo, versículo 2, os homens serão também o quê? Avarentos. E a palavra avarento é filarguros. E arguros é prata. Traduzindo literalmente, os homens serão não apenas amantes de si mesmo, mas amantes da prata, amantes do dinheiro. Pensem comigo se não é este hoje um dos grandes dramas da sociedade contemporânea. Materialista, consumista, onde o amor do dinheiro de fato tem sido um motor que tem gerado as grandes crises morais de todos os setores da sociedade. Por amor ao dinheiro, os homens matam, os homens morrem, os homens casam, os homens descasam, os homens corrompem, os homens são corrompidos, os homens mentem, os homens fazem falcatruas. Por quê? Porque o amor deles está mal dirigido. Eles amam o dinheiro, eles vivem pelo dinheiro, eles fazem de tudo na vida por causa do dinheiro, do amor ao dinheiro. Eles são philautos, eles são, em segundo lugar, filarguros. Repete essa palavra comigo, filarguros. Esse é o problema do homem, ele é philautos e ele é filarguros. Mas como é que Paulo conclui essa lista? Veja comigo no versículo de número 4. Ele conclui assim: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E amigos dos prazeres é filedonos. Filedonos é o homem amante da diversão, amante do prazer, amante de tudo aquilo que traga para ele alívio das suas tensões carnais. Ele vive para isso. Ele adota a filosofia dos epicureus: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele vive por prazer. Notem comigo que o problema central do homem é que o amor dele está mal dirigido. Em vez de ele adorar a Deus, amar o próximo e usar o dinheiro, ele se esquece de Deus. Ele adora a si mesmo. Ele ama o dinheiro. Ele usa as pessoas. A sociedade está num caos que está porque o amor das pessoas está completamente às avessas nas suas relações. Amam a si, amam o dinheiro e amam o prazer. Bom, é conhecido de todos nós que os 3 problemas básicos da sociedade seriam resumidos assim: poder, sexo e dinheiro. Pois os 3 problemas estão aqui. O homem é amante de si mesmo, ele quer poder. O homem é amante do dinheiro, ele é filarguros, amante da prata. E o homem é amante do prazer, mais do que ele é amigo de Deus. É por isso, meus irmãos, que Paulo diz que a sociedade está de pernas para o ar, com os valores invertidos.
completamente corrompida. Mas se você perceber, nós poderíamos resumir a outra lista de crimes, de pecados, de vícios em 3 áreas. Primeiro, as pessoas seriam soberbas. E aí tem a palavra jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. E a ideia de jactancioso no grego é um gabola. Você conhece gente gabola? Gente que tem um papo muito grande. Gente que sempre está se autoelogiando. E nesse autoelogio ele faz de si algo ou alguém maior que de fato é. Esse é o gabola, esse é o jactancioso. Mas tem o arrogante, que é o altivo. Tem também o blasfemador, os que têm opinião exagerada de si mesmos e menosprezam os outros. É o egocentrismo sem Deus. Mas Paulo, ao mencionar esse diagnóstico da sociedade sem Deus, ele diz que eles têm desestrutura familiar. Olha aí comigo. Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. Esses crimes e pecados e vícios estão dentro do nível e do ciclo familiar. Mas ainda, ele termina dizendo que a sociedade está doente, porque as pessoas são nocivas no relacionamento, são caluniadoras, sem domínio de si, cruéis, inimigas do bem, traidoras, atrevidas e infatuadas. Chama sua atenção para a palavra caluniador. A palavra aqui é diaboloi. Os caluniadores recebem o mesmo nome do diabo. Um caluniador é um diabo. Os caluniadores são diaboloi, é a mesma palavra. Porque esse é o papel do diabo, caluniar. Ele que acusa os servos de Deus sem pausa. Mas, depois que Paulo traz esse diagnóstico, e os valores estão invertidos, ele diz mais uma coisa. O mundo está arruinado porque a espiritualidade está distorcida da vida. Confira comigo, por gentileza, o que ele vai dizer no versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Irmãos amados, o grande problema é que você nota que quando você leu dos versos 1 a 4, você está pensando o seguinte: isso é o submundo, isso é o porão da iniquidade. Mas Paulo está fazendo a descrição da igreja. Pasmem vocês. O que ele está dizendo é que o grande problema, nós vivemos dias maus, é porque as pessoas são religiosas, mas a vida não mudou. Elas entram para a igreja, mas o caráter não mudou. Elas professam a fé, mas só tem aparência de piedade. Mas lá no fundo, não tem transformação. É triste, amados irmãos, quando a igreja de Deus, ela tem carisma, mas não tem caráter. Ela tem números, mas ela não tem vida. Ela tem influência política, mas ela não tem influência espiritual. Ela cresce numericamente, mas ela não impacta a sociedade. Paulo diz que o mundo está assim exatamente por causa desta triste realidade. Os valores estão invertidos. E aqueles que se dizem cristãos têm apenas uma piedade aparente, mas a vida não corresponde com a profissão de fé que publicam. O que Paulo diz para Timóteo? Foge, Timóteo. Foge dessa espiritualidade falsa. Foge. Esse é o nosso papel, irmãos. Nós não podemos subscrever uma espiritualidade que não muda a vida, que não muda o caráter, que não muda a nossa conduta. Mas vamos ver o segundo, a palavra segue. E agora precisamos seguir o exemplo daqueles que andam com Deus. Note você, no verso 10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Se Timóteo devia fugir daqueles que tinham uma falsa espiritualidade, agora Paulo está orientando a Timóteo a seguir de perto, não seguir de longe.
mas seguir de perto. E aqui, irmãos, tem uma coisa bonita. Eu não sei quantos de vocês já estão atentos a isso. Quem talvez teve o privilégio, eu acho que é um privilégio, ter sido criado na região rural, você tem a compreensão das duas realidades. Você sabe que seja uma chácara, seja um sítio, seja uma gleba, seja uma fazenda, quando você tem vizinhos que são seus limitantes de terreno, você divide essa terra, separa essa terra para que seu gado não invada a terra do vizinho e o gado do vizinho não invada a sua terra. Você faz cercas. As cercas trazem a definição do que é seu, de onde começa o que é seu e de onde vai o que é do seu vizinho. Mas se você for olhar na região rural, ao construir uma cerca, você tem os chamados mourões e você tem as estacas. O mourão é uma tora sólida, firme, robusta, onde a cerca está segura. No meio dos mourões, você pode colocar estacas mais frágeis, porque a segurança e a firmeza da cerca está nos mourões. Notem vocês que nós precisamos de mourões na igreja de Deus. Gente que você olha e diz, esse aí é mourão. Eu posso seguir seu exemplo. Eu posso imitar seu ensino. Eu posso seguir o seu procedimento. Eu posso seguir o seu propósito. Eu posso imitar a sua fé. Eu posso olhar para ele e ver que é uma pessoa longânima, que tem amor, que tem perseverança. Então notem, amados irmãos, que do mesmo jeito que nós temos que fugir de uma falsa espiritualidade, nós temos que seguir modelos, exemplos, mourões. E Paulo está dizendo, Timóteo, para você, meu filho, eu sou um mourão. Você tem que seguir de perto meu ensino, meu procedimento, minha paciência, minha perseverança, a minha fé. Então, Timóteo, em vez de você ficar perturbado com aqueles que dizem ser e não são, siga o meu exemplo. Olha para mim. Veja o que eu faço. Siga as minhas pegadas. Mas como é que você pode, amado irmão, ainda distinguir o que é um mourão? O que é um exemplo que você deve seguir daqueles que você deve fugir? Preste atenção no que ele vai dizer no versículo de número 10. Um líder cristão, um homem cristão, uma mulher cristã, um crente maduro, um crente comprometido com os valores de Deus, é alguém que tem disposição de sofrer pelo Evangelho. Se você observar a característica dos falsos mestres, é que os falsos mestres não têm disposição de sofrer. Eles querem benesses, eles querem prestígio, eles querem aplausos, eles querem benefícios, eles querem riquezas, eles querem se locupletar, eles querem completamente fugir dessa agenda de sofrimento. Mas os servos de Deus estão dispostos a sofrer por causa do Evangelho. Perguntaram, certa feita, ao Dr. Francisco Leonardo, no seminário de Recife, quando ele era reitor daquele seminário. Perguntaram assim, Reverendo Leonardo, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? E ele respondeu, não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. É uma hora para parar e pensar, irmãos, que a amizade do mundo é pior para a igreja do que a espada do mundo. O mundo nunca foi amigo da igreja, nem a igreja deve ser amigo do mundo. Essa tola ideia de ganhar o mundo
imitando o mundo e sendo amigo do mundo, é uma artimanha de Satanás. Se a igreja hoje não está sendo perseguida, irmãos, não é porque o mundo é bonzinho. Se a igreja está sendo perseguida, é porque a igreja não está sendo fiel. Porque sempre que a igreja é fiel, ela incomoda o mundo. Ela afronta o mundo. Os valores da igreja não são os valores do mundo. Os princípios que regem a igreja não são os princípios que regem o mundo. E por isso Paulo chega no verso 12, eu queria que toda a igreja lesse comigo, por favor, vamos juntos? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não a maioria, não alguns, todos. E eu pergunto a você, você tem sido perseguido por causa da sua fé? O fato de você ser um cristão tem trazido para você determinados desconfortos? Porque se você não está sendo perseguido, é hora de você checar se de fato você tem vivido piedosamente em Cristo. Agora notem vocês, no versículo 13, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Preste atenção nisso. O falso mestre, o falso ensino, a falsa doutrina, ela pode ser popular por um tempo. Mas chega uma hora que a máscara cai. O falso mestre pode se tornar um grande herói, mas uma hora a máscara cai. Pode ter certeza, irmãos. Nós já estamos vivendo no Brasil essa ressaca dos falsos mestres. Muita gente já tem seus olhos abertos. Muitas pessoas já não toleram mais ser exploradas, enganadas pelo falso ensino. Porque este é o homem impostor, ele vai de mal a pior. Ele vai enganando, mas ele vai ser enganado também. É curioso como você vê isso todo dia. Eu não sei se você tem essa prática. De vez em quando, eu digo a mim mesmo assim, hoje eu vou ligar num programa de televisão e vou assistir 5 minutos e não vou mudar o canal. E eu assisto 3 minutos, o sangue ferve nas veias, eu não consigo ficar os 5. Um dia eu cheguei em casa de madrugada, liguei a televisão e um cidadão muito conhecido e famoso em São Paulo estava pregando. E eu confesso a vocês que ele conhecia o texto. Fez uma belíssima narrativa de Gênesis 22. Fiel à narrativa. Muito bonita a narrativa. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que hoje ele vai acertar. Hoje ele vai acertar. Quando ele termina a narrativa de Abraão levando o seu filho Isaque para o Monte Moriá para sacrificá-lo, ele diz assim, o negócio é o seguinte, Abraão, o pai da fé, sacrificou o seu Isaque, o melhor que ele tinha. Agora você, filho de Abraão, deve também sacrificar o seu Isaque. Então, se você tem um apartamento, entrega o apartamento para a igreja. Se você tem uma casa, venda a casa e dá o dinheiro para a igreja. Se você tem um carro, venda o carro e entrega o dinheiro na igreja. Se você tem uma conta poupança, pega o dinheiro e entrega na igreja. Aí eu comecei a perceber que aquele conhecimento que aquela pessoa tinha não tinha nada a ver com as Escrituras. Ele torceu o texto, porque o texto fala de Cristo, aponta para Cristo. Mas ele estava usando o texto para enganar as pessoas, para se locupletar. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, foge. Timóteo, me segue. Olha para os mourões. Não entre por esse caminho. Mas como é que a igreja vai viver vitoriosamente nesses dias? Primeiro é fugir disso. Segundo é seguir aqueles que ensinam a verdade. Terceiro, a palavra permanece. Olha comigo, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Meus irmãos, vamos repetir essa palavra agora? Permanece. Permanece.
Por que Paulo está dizendo, Timóteo, permanece? Sabe por quê, irmãos? O mundo está mudando. E muda muito rapidamente. Eu disse ontem no culto Conexão com Deus, aqui ontem à noite, que Paulo chegou em Atenas e ele se tornou uma pessoa tão impressionante em Atenas que todos os de Atenas e os residentes não falavam de outra coisa sendo uma das últimas novidades que Paulo pregava. Mas Atenas estava interessado pelo fato de Paulo estar trazendo uma novidade. Mas não estava interessado na verdade, não. Porque era novidade. Os homens gostam de novidade. E sabe, irmãos, tem muitas igrejas que abandonam a palavra atrás de novidades. E quando uma igreja entra pelo caminho das novidades, ela vai ter que ser muito criativa. Porque novidade vem e vai. Passa. É igual você mascar um chiclete. É gostoso quando você põe um chiclete na boca. Docinho. Se tem sabores diferentes, você usufrui aquele sabor. Daqui a pouquinho, você está mastigando borracha. Só borracha. Aí tem que trocar a novidade, e trocar a novidade, e trocar a novidade, e trocar a novidade. E nessa procura de novidades, as pessoas entram por caminhos os mais esquisitos, os mais estranhos, os mais perigosos, os mais heterodoxos, os que conduzem às maiores loucuras. Como é que Timóteo vai viver vitoriosamente nesses últimos dias? Paulo diz para Timóteo, meu filho, permanece. A palavra de Deus foi atual ontem, a palavra de Deus é atual hoje, a palavra de Deus vai ser atual amanhã. Timóteo, não tenta inventar novidade não, meu filho. Não tente inventar a roda outra vez não, meu filho. Segue, permanece naquilo que você aprendeu desde que você era criança. Aliás, a palavra que aparece aí, no versículo 15, infância, é a palavra grega brefos. Brefos. E brefos, no grego, descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância. Essa semana eu li uma coisa bonita. Os médicos aqui depois me digam se procede ou não. Eu acho que procede, porque quem escreveu não deveria ter sido inconsequente ao escrever. Mas disse que uma criança, a partir dos 6 meses, já escuta o que os pais falam em voz alta e reage no ventre. Eu achei curioso que João Batista tinha 6 meses na barriga da mãe dele. Quando Jesus chegou, ele se alegrou. Então, uma dica aqui para os papais novos, cujas mamães estão esperando o bebê. Começa a ler a Bíblia em voz alta. Olha que legal. Olha que benção. Pois Timóteo sabia as sagradas letras, aprendendo as sagradas letras, desde a vida intrauterina até a primeira infância. E Paulo diz, Timóteo, permanece nisso, filho. Muda não. Não corre atrás de novidade, não. Não busque a última novidade do mercado da fé, não. Permanece na palavra, permanece, filho. Porque lá fora as pessoas estão enganando e sendo enganadas, mas você permanece. Mas por que, Timóteo? Porque a palavra de Deus é que conduz à salvação. É a palavra de Deus que tem a salvação centralizada na pessoa de Cristo. É a palavra de Deus, Timóteo, que é inspirada. Ela é inspirada, ela tem um sopro divino, ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente, Timóteo. Não muda não, Timóteo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é útil, Timóteo, para o ensino e doutrina, o que é certo, pela repreensão, o que não é certo, pela correção, como se tornar certo, e educação na justiça, como permanecer certo. Como é que nós vamos enfrentar esses dias difíceis, irmãos, furiosos, permanecendo-nos firmes na palavra de Deus? Mas eu disse que o texto foi regido por 4 palavras, lembram? A primeira é foge, a segunda é segue, a terceira é permanece, a quarta é prega. Então vamos ao capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Então, note comigo aqui uma coisa, a base dessa exortação. Por que você e eu somos exortados a pregar? Primeiro, querido, porque nós devemos entender que nós vamos prestar contas. Se você ouviu o Evangelho,
você foi transformado pelo poder do Evangelho, você não é um receptáculo, você é um canal. E essa ordem ela é dada a Timóteo, às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos casais, aos idosos. Prega a palavra. Note que não é pregar sobre a palavra, é pregar a palavra. Você não cria mensagem, você entrega a mensagem. Você não é dono da mensagem, você é servo da mensagem. Prega a palavra. Não é a sua eloquência, não é o seu argumento, não é a sua oratória, não é a sua facilidade de comunicação, é a palavra, é o poder do Evangelho. Prega! Às vezes eu fico a imaginar que hoje nós nos tornamos muito mais defensores da palavra do que pregadores da palavra. Eu gosto muito da fala de Charles Haddon Spurgeon. Ele disse o seguinte: você não precisa defender um leão, basta soltá-lo. Prega. Deixa as consequências para o Espírito Santo. Prega a palavra. Deus chama os seus pela pregação da palavra. A fé vem pela pregação da palavra. Então, você que é adolescente, prega lá para os seus colegas de classe. Você que é jovem, prega lá na faculdade. Você que trabalha naquela empresa, prega lá para os seus colegas que trabalham com você. Você que trabalha no hospital, na faculdade. Você que trabalha lá na indústria, no comércio, prega a palavra. Não pense que pregar a palavra é só ação do púlpito, não. A pregação da palavra está na rua, está na praça, está na escola, está no hospital, está em qualquer lugar. Prega a palavra. Você vai dar conta. Paulo diz: conjuro-te, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Você vai dar conta, Timóteo, então prega, Timóteo. Agora, sabe por que você e eu devemos pregar, irmãos? Confira comigo aí o versículo 3 e 4, por uma razão muito simples. A tendência mística do homem é grande lá no primeiro século e hoje também. Pois haverá tempo, Timóteo, em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Veja você que, na mesma medida que você tem a ordem de pregar a palavra, tem gente pregando fábulas, tem gente pregando falsas doutrinas, tem gente pregando aquilo que não é a verdade, são os falsos mestres. As pessoas vão se cercar desses falsos mestres, sentindo coceira nos ouvidos, querendo escutar novidades, e nessa conjuntura de tanto misticismo, tanto sincretismo, Paulo diz para Timóteo, meu filho, prega a palavra. Irmãos, é muito triste quando você vê na nação brasileira tanta gente dizendo que o negócio é sal grosso, que o negócio é óleo ungido, que o negócio é copo d'água em cima do rádio, que o negócio é uma toalha suada, que o negócio é um expediente místico hoje, outro expediente místico amanhã, cada dia inventando uma maluquice. E de Paulo está dizendo: ô Timóteo, meu filho, saiba de uma coisa, as pessoas vão procurar essas maluquices todas, mas você tem um compromisso, filho, prega a palavra. Então, amados, eu gostaria de concluir. Essa pregação tem que ser urgente, insta, quer seja oportuno, quer não. Essa pregação tem que ser contextual, corrige, repreende, exorta. Essa pregação tem que ser paciente, com toda longanimidade. Essa pregação tem que ser fiel, com toda doutrina. Como é que nós vamos viver esses dias? Só reclamando? Só murmurando? Só lamentando? Só dizendo: está ruim mesmo, está mal, vai ficar pior ainda. Paulo está dizendo: você quer enfrentar vitoriosamente esses dias, meu filho? Primeiro, você tem que fugir daquilo que é ruim. Segundo, você tem que seguir bons exemplos. Terceiro, você tem que permanecer firme na palavra, firme. Nem para lá, nem para cá. Fica firme. Venha vento para cá, sopra vento para lá, fica firme. As novidades vêm, as novidades vão, fica firme.
Mas Timóteo, a palavra não pode ser retida não, filho. Essa palavra, você não só pode permanecer nela não, você não pode apenas guardá-la não, você tem que pregá-la, filho, você tem que anunciá-la. Você tem que sair das quatro paredes. Você tem que ir lá para fora onde as pessoas estão. Olha a agenda de Jesus, olha a agenda dos apóstolos, olha a agenda das igrejas que crescem, elas estão pregando para fora das quatro paredes. A igreja está na rua, a igreja está na praça, a igreja está no comércio, a igreja está na indústria, a igreja está na academia, a igreja está no governo, a igreja está nas instituições, a igreja está por todo lado, e a ordem é prega a palavra. Irmãos, nós presbiterianos, louvado seja Deus, cremos na doutrina da soberania de Deus na salvação. Isso é uma coisa linda, linda. Mas às vezes a gente não vê o crescimento da igreja. Mas por que não vê? Desculpem da expressão, e eu faço com temor e tremor. As igrejas que não creem na soberania de Deus estão crescendo. Mais do que nós. Por quê? Por causa da doutrina? Não. Porque elas estão pregando. Não tem crescimento de igreja sem pregar. Não tem. Não tem. Não tem colheita sem semeadura. Não tem. Então você não quer ver bancos vazios dessa igreja num domingo à noite? É preciso que você e eu tenhamos compromisso com a agenda do reino. Prega a palavra. Prega a palavra. Lá na sua família, lá no seu trabalho, lá nas suas viagens, lá no ônibus, lá no táxi, lá no avião. Prega a palavra. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos vitoriosamente esses dias difíceis. Vamos repetir as 4 palavras que aprendemos hoje? Primeiro, foge. Segundo, segue. Terceiro, permaneça. Quarto, prega. Que Deus nos ajude.